Então, como a Alice trouxe, a comunicação ela é multimodal. Então, é comum a gente usar. Eu tô aqui falando com vocês e tô usando gestos para suplementar essa comunicação. Se alguém entrar aqui e perguntar se eu quero água, eu posso fazer um gesto de não, né, obrigada, que alguém vai entender também. Então, a ideia é a gente sempre, na intervenção, associar esses meios nos nossos objetivos, porque no final do dia eu quero que ela se comunique, né? Ainda mais, a gente conversou isso no episódio anterior do nosso podcast, né? Oi, pessoal. Eu sou a Alessandra, terapeuta ocupacional aqui na Genial Care, e hoje a gente está aqui para mais um episódio do Pode Falar Terapeuta. Eu sou formada desde 2015 pelo Centro Universitário São Camilo, fiz pós em saúde coletiva até eu chegar a trabalhar com crianças autistas e eu simplesmente me apaixonei pela área. Para esse episódio, eu tô com duas convidadas muito especiais, a Alice e a Gil, e eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho agora. Oi, pessoal, eu sou a Giovana, sou fonoaudióloga, formada em 2015 pela Santa Casa de São Paulo. Tenho também mestrado na mesma instituição e trabalho desde quando me formei com a população TEA. Estou na Genial, atuando aqui já tem uns 3 anos. Olá, pessoal, eu sou a Alice Dufalo, sou psicóloga pela PUC São Paulo, 2015, mestre e doutora pela PUC também, especialista em transtornos no desenvolvimento e aqui na Genial trabalho como conselheira técnica e também sou completamente apaixonada pela área. Para começar o podcast de hoje, a gente vai falar sobre comunicação, mas antes eu queria contar para vocês o que é a Genial Care. A Genial Care ela é uma rede de cuidado de crianças atípicas, que tem ali espalhado por São Paulo diversos serviços e clínicas para a gente poder atender essa população. Então vamos para o que interessa. Hoje a gente vai conversar então sobre comunicação. A gente sabe, né, que as questões de comunicação elas entram como um critério diagnóstico, né, quando a gente pensa no TEA. E aí eu queria começar e disparar um pouco as nossas discussões dentro desse encontro, que é perguntar para a Gil, a nossa fonoaudióloga, o que é a comunicação, né? Eu queria que você contasse para a gente o que é e aí a gente vai partir disso para fazer as nossas discussões. Perfeito, Ale, eu adoro essa pergunta, porque são termos diferentes, mas que as pessoas normalmente elas chamam da mesma coisa, né? Então a gente tem linguagem, fala e comunicação, que são coisas diferentes e que vão nortear também o nosso processo avaliativo e interventivo, né? Então quando a gente pensa em linguagem, é, é desde o momento que eu tô aqui, já meu pensamento estruturando, elencando o que é que eu vou transmitir, é, e aí, quando eu tenho a outra pessoa, né, esse processo é a comunicação. Então eu preciso ter um outro parceiro comunicativo, né, e a fala, ela é somente um dos meios para eu transmitir essa mensagem. Então a comunicação, ela é todo o processo, né, eu preciso ter, ali a linguagem para eu conseguir transmitir, eu preciso ter um meio comunicativo que pode ou não ser a fala, né, então a comunicação ela é esse processo. Então é muito bom a gente sempre orientar as pessoas para a gente conseguir deixar claro, né, todos esses pontos. Principalmente essa diferença da fala e da comunicação, porque eu posso ter comunicação sem fala, por exemplo. É porque a comunicação envolve vários meios, né, tem várias formas da gente conseguir comunicar, né, às vezes não só, como você falou da fala, mas eu também tenho um gesto, tem olhar, né. Perfeito. A comunicação ela é multimodal, né? Que a gente fala. E eu acho que esse ponto que você está trazendo é muito importante, Gil, porque para mim um dos maiores incômodos em relação a quando a gente está falando de autismo e comunicação e que, né, muito, muitas vezes está muito em alta é falar do autista não verbal, né, assim. Sendo que todo ser humano, ele é verbal, ele se comunica, né, assim, um choro é uma forma de comunicação, o corpo está se comunicando a todo momento. A criança ela pode não ser vocal, ou a forma dela se comunicar pode não ser tão funcional, se eu tô tentando me comunicar com você, Ale, de uma forma que você não entende, essa minha comunicação ela não está sendo funcional, porque não vai me atender. Isso não quer dizer que eu não tenho comunicação, ou que, né, eu não sou verbal.
Perfeito. E isso é um ponto, assim, que a gente sempre discute, principalmente com os cuidadores e outras pessoas da equipe, né, porque essa questão da comunicação, às vezes vem um relato: "Ah, mas eu entendo o que ele está falando", né, mas a comunicação não é só uma pessoa entender, é essa criança ela conseguir ser autônoma nesse processo, ela, né, a gente empoderá-la, dela usar com autonomia, sem precisar do outro. Então essa é a grande questão, o grande core da comunicação também. Então é a gente pensar nela conseguindo se comunicar em todos os ambientes, com todas as pessoas, independente se é alguém que ela vê todos os dias, ou se é alguém que ela vê de vez em quando, que visita ela em alguns momentos, por exemplo. É para ter um impacto mesmo no que está acontecendo no dia a dia e trazer significado também, né, para aquela pessoa que está ali se desenvolvendo e querendo interagir, querendo comunicar, querendo, né, explorar o que está ali dentro do meio. E aí, Gil, eu queria te fazer uma pergunta que é: quais são as dúvidas mais frequentes que chegam para você acerca da comunicação? Seja o profissional clínico, seja a família, conta um pouco pra gente quais são as dúvidas mais frequentes que chegam, né. Inclusive eu tenho uma, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre os meios comunicativos, eu queria que a gente pudesse olhar para isso e entender quais são as possibilidades que nós enquanto ser humanos temos para a gente conseguir se comunicar. Perfeito. Em relação aos meios comunicativos, né, a gente tem os 3 principais ali, que é o meio gestual, que é quando a gente usa gestos, o meio verbal, que é quando a gente está ali a nível de palavras, frases, narrativas, e o vocal, que é quando são sons específicos e isolados, né, então são produções específicas. Então como a Alice trouxe, a comunicação ela é multimodal, então é comum a gente usar, eu tô aqui falando com vocês e tô usando gestos para suplementar essa comunicação. Se alguém entrar aqui e perguntar se eu quero água, eu posso fazer um gesto de não, né, obrigada, que ele vai entender também. Então a ideia é a gente sempre na intervenção associar esses meios nos nossos objetivos, porque no final do dia eu quero que ela se comunique, né, ainda mais, a gente conversou isso no episódio anterior do nosso podcast, né, principalmente em momentos que talvez essa criança está mais em alerta, mais ansiosa, né, então ela ter meios que talvez ela não vá conseguir estruturar de uma forma tão elaborada o que ela está sentindo, o que ela está precisando, né, então é tudo isso. Me fez até pensar nessas expressões, né, quando você fala, né, do não, mas aquela reação do tipo, o olhar, né, do tipo, e ali já diz tudo, né, e a gente enquanto terapeuta tá continuamente observando como a nossa criança tá respondendo ali dentro da intervenção, e a gente sabe quando a criança talvez esteja aversiva, com aversão, esteja fugindo, e às vezes ela nem tem a fala para isso, né, Sim, ela usa o gesto, é a expressão do corpo para perfeito. conseguir comunicar. Né, e aí acho que tem um outro ponto que a gente pode pensar enquanto terapeuta é, como que eu respondo a essa forma de comunicação, né. Li, queria que você pudesse contar, falar um pouco pra gente, assim, dentro do contexto terapêutico, como que a gente pode fazer à medida que a gente observa essas expressões, nessas formas de comunicação, pra conseguir, melhorar a aumentar a autonomia daquela criança, né, em diferentes, áreas, na verdade, né, desenvolvendo diversas habilidades. Perfeito. Acho que a primeira coisa que eu diria é responda, né. Como que eu respondo? Responda, é um ser humano lá, se comunicando com você, né. E brinco com isso, porque eu acho que esse é um dos principais erros que eu já vi sendo cometidos também em intervenção, que é: bom, essa criança ela tem o gesto, ela começou a apontar para o que ela quer, ela começou a balançar a cabeça para o que ela quer e não quer, e aí agora você quer desenvolver e aprimorar a fala vocal dela. Esses gestos eles não devem ser ignorados, não é porque você está tentando ensinar a fala que agora não vai mais valer o apontar, o gesto com a cabeça, né, é lógico que a gente enquanto intervenção e terapeuta, quando a gente está querendo ensinar algo novo, como qualquer outro ser humano, é necessário ter repetição, é necessário que essa criança ela tenha a oportunidade dessa, eh usar essa nova comunicação. Mas a gente não quer que ela entenda que não vale mais o que ela aprendeu anteriormente, né. Então, que tipos de suporte que a gente pode, colocar? A gente pode,
complementar Uhum. a fala da criança. Então, a Gil deu o exemplo de se alguém veio oferecer água, faz um não. A criança fez um não, a gente pode falar, não quero. Entendi, você não quer. Você tá dando para ela um modelo de como ela poderia se expressar de um modo diferente. No entanto, você tá validando. Você não tá exigindo dela que ela fale vocalmente, desvalidando completamente o gesto que ela fez anteriormente. Então, toda nova forma de comunicação, ela deve ser complementar, ela deve ser adicionada, não substituída Uhum. à forma que a criança já se comunica. É lógico que se a criança está usando um choro para se comunicar, Uhum. você ensinar ela a fazer um gesto com a mão ou ensinar ela a apontar para uma imagem de não quero na comunicação alternativa aumentativa dela, pode ser uma forma de substituição, mas quem vai substituir é a própria criança, a hora que ela começar a perceber que isso tem um efeito Uhum. maior do que o próprio choro dela, né, então não entendo esse choro, né, muitas vezes não entendo esse choro, ela se comunica de um outro modo e é compreendida. E aí isso volta até na sua outra pergunta, né, que é em relação às principais dúvidas ou demandas que muitas vezes não só os cuidadores, mas outras pessoas também do convívio dessa criança trazem, como por exemplo, essa ânsia, né, com que meu filho fale, né, que o meu aluno fale, e a gente tem que começar a enxergar, é isso, que a fala ela é um meio a infinitas possibilidades, né, então eu costumo falar que ela é a cereja do bolo, né, porque até se a gente for pensar no desenvolvimento infantil, um bebê ele começa já a se comunicar muito antes dele começar a falar ali as primeiras palavras, né. Então antes eu tenho a comunicação, eu tenho já esse interesse no outro, em te perceber como meu parceiro comunicativo, e aí faz mais sentido, né, eu ter vários meios comunicativos para justamente dar essa comunicação funcional também. Então, ter a intenção comunicativa é algo muito importante, né, que a gente muitas vezes enxerga como, em alguns momentos, algumas barreiras, né, também para isso, mas é muito importante sempre a gente garantir essa orientação, né, eu falo, o fonoaudiólogo nunca vai desistir da fala, nunca, né, mas até essa fala vir, a gente não pode deixar com que essa criança não se comunique. Ela vai passar por vontades, desejos, ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto. Eu não posso privá-la, né, que é o que a gente também falou no outro episódio, dessa acessibilidade à comunicação, porque eu tô querendo que ela desenvolva 100% essa fala, né. E ela enquanto ser humano, dentro de uma sociedade, né, e como vai ficar essas amizades dela, essas relações interpessoais, e até o convívio com os pais, né, às vezes a mãe entende sempre, gente, a mãe fica 24 horas, então a gente é mãe, né, a gente já um choro A diferente. gente já sabe, uma anja sabe o que que é, né. Exato, então assim, mas é um trabalho assim de equipe como um todo, então de cuidadores, terapeutas, fonoaudiólogos, o tempo todo ali se falando, sendo muito transparentes, né, trazendo: "Ai, eu não consigo entender isso, me explica, me ajuda", né, esse é o ponto principal, assim, porque a gente tem diversos meios para chegar nessa comunicação também. Total. E aí você falou, né, que a fala ela é a cereja do bolo, né. E aí, assim, sou TO, vou puxar para a parte sensório-motora sempre, óbvio, mas assim, como um ato motor, ela exige muitos componentes ali, né, para você conseguir emitir uma palavra, de você conseguir produzir um som, né. Então, eu quando eu penso na intervenção, a gente tinha uma criança, eu atendi uma criança bem pequenininha de 2 aninhos, assim, e ela tinha essa intenção comunicativa, então ela puxava a gente, mas ela não conseguia produzir a palavra, articular, assim, sabe. E aí foi acabou sendo um trabalho que a gente fez muita intervenção junto de psico, TO e fono, para a gente conseguir dentro da TO, pensar em como que a gente melhora, o corpo,
né, porque a gente precisa trabalhar um amplo para a gente chegar em movimentos mais refinados, né, então como a gente trabalhava esse corpo a nível motor, como a gente trabalha até o alerta, né, esse grau de estabilidade do cérebro para conseguir responder para o meio, ao mesmo tempo que a fonovinha trabalhava bastante a parte de motricidade orofacial, e aí a psico também dava muito suporte, tinha bastante comunicação em relação a essa questão da linguagem, de interação comunicativa, de intenção comunicativa, interação social, né. E aí eu queria, puxar um pouco desse gancho para a gente poder falar como que dentro das nossas especialidades a gente consegue intervir, no uso da comunicação, né. E assim, não sei se vocês já entraram numa sala de integração sensorial, tenho certeza que essas 2 já, né, mas assim, é uma sala que ela convida você para fazer muitas coisas. E muitas das vezes as crianças têm uma limitação de não conseguir pegar o que ela quer, de pedir as coisas. Então, a gente tem o OCA, né, a gente usa a comunicação aumentativa alternativa, e às vezes é um desafio a gente conseguir enquadrar o uso da comunicação aumentativa alternativa com aquela sala que a criança está subindo no espaldar, que a criança está entrando na piscina de bolinhas, né. Então, por conta disso, acaba sendo um desafio pra gente, né. Sim. E aí tem um papel da fono e um papel da psico de conseguir até orientar pra gente, às vezes, como a gente apresenta a comunicação aumentativa alternativa, às vezes como a gente faz algum manejo de comportamento dentro da sessão. Então eu queria que vocês contassem um pouco como a gente pode fazer essa integração. Sim, o primeiro passo de tudo, Ale, é esse profissional, o fonoaudiólogo, né, fazer uma avaliação, específica e detalhada, porque como você mesma trouxe em alguns exemplos, a gente pode ter alguns casos, no TEA, por exemplo, onde ela tenha um diagnóstico fonoaudiológico ali fechado, como por exemplo, um transtorno motor da fala, que daí a gente tem aquele guarda-chuvinha de atraso motor, de disartria, apraxia, né, e tudo mais. Então é muito importante o olhar desse fonoaudiólogo, né, para ele conseguir fazer esse diagnóstico também, caso a criança tenha, né, e principalmente conseguir auxiliar toda a equipe, para conseguir dar essa comunicação e as ferramentas necessárias para que todo mundo estimule essa comunicação, essa linguagem e até mesmo essa fala, né. Então é muito importante essa visibilidade, esse trabalho em equipe. E o fonoaudiólogo, ele precisa sempre capacitar e orientar não só as outras pessoas da equipe, mas também os cuidadores que vão passar a maior parte do tempo com essa criança, né, na escola. Então é muito importante a gente fazer essa análise, e olhar para esse diagnóstico, né. E principalmente nesses casos, quando a gente tem as questões motoras, o trabalho com a TO, principalmente, ele é essencial, né, porque dificilmente eu vou ter uma criança que tem questões motoras da fala que não vai ter global, exato. Então é muito importante esse trabalho em equipe. E a CAA, né, que é a comunicação aumentativa alternativa, a gente teve até uma webinar aqui na Genial, que a gente falou um pouco sobre isso também, mas também a comunicação ali que ela serve não só para crianças que não têm a fala, né, mas também para crianças que têm ou um repertório ali a nível de palavras, enfim, mas que essa comunicação que a gente conversou anteriormente, ela não é funcional. Então ela está precisando de um suplemento naquilo, né. E o fono, ele tem que se colocar mesmo como um parceiro, porque a minha sessão, ela vai ser diferente da sua, né. Então, a sua, na sala de integração, tem um monte de coisas lá, um monte de estímulo diferente. Então como que eu, fono, posso te ajudar a pensar em deixar uma acessibilidade para a comunicação ali? Como que eu, fonoaudiólogo, posso garantir acessibilidade na escola, né, que é um contexto também diferente, é mais crianças, às vezes eu não vou ter um auxiliar ali dentro da sala, então tudo isso a gente precisa analisar caso a caso e pensar nas melhores possibilidades de comunicação. Porque assim como a gente também falou lá atrás, né, da comunicação ser multimodal, usar um sistema de CA não impede também o outro. Então eu posso ter um tablet me ajudando, um dispositivo eletrônico com algum aplicativo que esteja na intervenção ali, eu usando na minha CA, mas que quando eu vou na escola, eu tenho uma prancha de baixa tecnologia, né, ou eu tenho uma em casa para, se acontecer qualquer coisa no tablet, eu tenho ali a minha acessibilidade. Mas eu acho que essa é o pensamento chave que eu queria que todo mundo que ou assistisse esse podcast, né, saísse daqui, com isso na mente. A CA, ela é a acessibilidade para a comunicação, é igual quando a gente precisa de um óculos para enxergar melhor. Então,
quando eu tive esse insight, eu comecei a me colocar, nossa, essa criança ela não faz comunicando não por conta dela, mas porque eu não estou dando acessibilidade para essa comunicação, Aconteceu. né? Exato. E é isso, né, a comunicação ela é um ponto inclusive importante a nível de regulação emocional, né. Inclusive ajuda a gente a conseguir organizar o nosso comportamento, e aí eu queria puxar o gancho aí para você falar um pouco assim, né, de como enquanto psicólogo, né, uma psicóloga ela consegue, dar suporte para também essas habilidades relacionadas à comunicação ampliarem, emergirem, né, então eu queria que você contasse um pouco pra gente. Vamos lá. Eu não vejo uma divisão tão grande assim, né, esse ser humano ele é essa comunicação é uma, é lógico que cada área talvez, consiga ter um olhar e uma potência e um recorte pra determinada coisa, mas eu não vejo tão diferente, eh, do que as outras áreas. Eu diria assim, pensando numa sessão com a criança, em relação à comunicação e pensando na comunicação alternativa, né, aumentativa, a gente tem 2 grandes pilares. O primeiro a gente comunica o que a gente quer, né. A comunicação ela acontece a partir de uma motivação do que a gente quer, seja em relação a fazer um comentário, seja em relação a fazer um pedido. Esse é um dos erros que eu vejo acontecer. Eu tô pegando os erros hoje, né, tô mais nos erros. Mas esse é um dos erros que eu vejo muitas vezes sendo cometidos, né, assim, eu nunca vou esquecer uma sessão que eu entrei de uma criança com a terapeuta me trazendo isso fora da Genial. A terapeuta me trazendo, "Ai, eu não tô conseguindo fazer essa criança pedir pelos itens, faltantes", esse era o objetivo, fazer ela ensinar ela a pedir itens que estavam faltantes. Falei: "Bom, deixa eu dar uma observada". A hora que eu vou ver, tá uma brincadeira com cabeça de batata, em que a terapeuta deixou faltando a boca. Foi uma boa estratégia? Eu já tô tentando incluir a sua pergunta em relação a como que a gente pode trazer para a sessão. A gente vai criar oportunidades dessa criança fazer os pedidos. Só que a gente precisa estar sensível a se ela quer pedir aquilo ou não. O que que eu vi acontecer naquele contexto? A criança montou o cabeça de batata, ela não estava muito motivada no cabeça de batata, era claramente uma demanda para aquela criança. Chegou na hora da boca, a criança olhou, levantou e foi fazer outra coisa, do tipo, eu já acabei a minha tarefa, né, assim, tá vendo? Ela não quer pedir pela boca. Eu falei: "Você acabou de dar a resposta", né, eu falei pra terapeuta: "Você acabou de me contar o que é que tá dando errado". Ela não quer. Ela não quer. Por que que ela vai pedir uma boca que ela não quer? Que é você que tá desejando, né, assim. E eu acho que, para mim, a primeira coisa do ensino da comunicação passa por esse lugar. A gente precisa criar cenários em que a criança vai, de fato, necessitar, solicitar coisas, mas ela precisa querer, né? E a gente tem que tomar cuidado para não transformar a vida dessa criança em algo muito árduo, que ela até desiste do que ela gostaria de pedir, porque a gente tá, assim, custoso. exigindo dela o tempo todo. Tá muito custoso, assim, esse pedido. A gente deveria cuidar para dar modelo, né, assim, então quando você fala da sessão de TO, fono, psico, pais, escola, eu lembro muito, quando estava estudando sobre comunicação alternativa aumentativa, teve algo que fez muito sentido para mim, que é uma outra língua, Exato. né, e quando você está aprendendo uma outra língua, você precisa que o ser humano que esteja te ensinando fale através daquela língua. Então imagina você aprender alemão com alguém que só fala português com você. Você não vai conseguir. Né, então a gente deveria se comunicar com a criança através de comunicação alternativa aumentativa, e não só com pedidos, e aí começa a ficar muito legal, porque a gente começa a conseguir fazer comentários também, né. Eu tive uma criança que ela surpreendeu muito a gente e me tocou demais, assim, esse é um exemplo que fica até hoje, assim, no meu coração, que foi uma criança que a gente na prancha dela era uma comunicação alternativa de alta tecnologia, num aplicativo,
E aí na prancha dela tinha as coisas que ela poderia pedir, né, os alimentos, e a gente começou a colocar alguns comentários. Não era uma criança que fazia comentários, mas a gente começou a estar na brincadeira e falar: "Que legal, que chato, uau", né, e aí teve um dia no meio da roda da escola de leitura, que essa criança estava lá com o aplicativo e ele vai e clica no "que chato". Maravilhoso. Maravilhoso, assim, teve uma criança que virou e falou: "Ele falou que todo mundo estava pensando". Assim, ainda deu trabalho para professora, deu trabalho para professora esse dia, assim, mas que coisa preciosa, né, quantas Queridas. situações que essa criança poderia Sim. querer dizer que chato e sem ter possibilidade. Sim, porque a falta da comunicação, ela também traz essa coisa da passividade, né. Uhum. Uma criança que não se coloca, ou que às vezes não fala muito não, ela segue tudo que eu falo, mas aí quando você vai ver é porque ela não tem essa comunicação, Um repertório, né. né, esse repertório. Então, de fato, a gente sempre precisa ir olhando para todos esses aspectos para a gente garantir essa comunicação. E assim, não tem idade, assim, quanto mais cedo a gente conseguir identificar, né, a gente teve já casos de muito sucesso, assim, de colocar CAA para crianças de 2 anos e meio, 3 anos, e hoje são crianças que falam brilhantemente ali usando a CAA, do nível de quero tirar férias, avião, viajar, comer pizza na praia, Aham. assim. Contar tudo o que quer fazer, o planejamento. Exato, então é muito, a gente consegue olhar resultados, isso fica evidenciado, assim, com as sessões, até por muitos relatos de cuidadores e estudos também, né, a gente tem muitos estudos que trazem que é isso, a CA ela vai potencializar essa fala, né, e não substituir, não é essa coisa, não vai ter. Não vai aumentar, tipo assim, não vai aumentar a preguiça, que aqui não é preguiça, né, assim, não vai aumentar a chance dele não falar, diminuir a fala. Obrigada, é isso. Que a fala ela é natural do ser humano, então se ela não tiver aquilo que a gente falou antes, né, nenhuma barreira, nenhum transtorno motor da fala, Uhum. ela vai preferir a fala, Sim. né, é muito mais custoso eu pegar a minha CAA, eu montar, eu clicar, então isso a gente também dá bastante esse exemplo, assim, principalmente com os pais ou outros terapeutas que às vezes vêm com essa professores, né, que às vezes trazem bastante essa demanda. Muito mais rápido, né, falar Ninguém mais do que pra lá. aplicativo. Quando eu penso eu falando uma outra língua com uma outra pessoa, por exemplo, saber que tem lá aquele recurso que vai me ajudar a procurar uma palavra que eu não estou encontrando, vai ajudar a organizar a minha fala e o meu pensamento se eu não só isso já acalma. Muitas vezes você usa menos, mas saber que tá lá, você pode usar para suporte para sua fala, né. Eu usava muito esse exemplo, assim, de imagina você ir conversar com uma pessoa numa outra língua, sem você ter essa possibilidade de levar lá atrás, né, um dicionário do lado, né, que é um pouco isso, É um uma suporte que são. alternativa aumentativa, né, ela dá suporte para essa linguagem também aumentar. E ela pode ser, assim, de acordo com as necessidades mesmo que a criança ela vai apresentando, né, então, às vezes é uma dificuldade mais para comentário, mais para perguntas, então você pode ir, moldando essa CA também à medida que você vai vendo essas necessidades, né. Mas eu acho que uma coisa que a Ali trouxe brilhantemente, assim, é a questão, de algumas crianças, em alguns momentos, por conta, da demanda que é proposta, elas desistirem de se comunicar, desistirem da fala, né. Eu só vou conseguir trabalhar uma fala, né, assim, se ela tenta se de um jeito e eu modelar, mostrar para ela que ela pode fazer de outra forma também, né, mas não invalidar, porque senão se eu sempre invalido, pô, por que que eu vou fazer se tá errado, se eu não posso fazer dessa forma? E é muito doida essa parte da comunicação, né, porque a gente tem uma disponibilidade de comunicação diferente em diversos momentos do dia. Então, isso é uma coisa que eu acho, quando eu olho para nossa intervenção, assim, eu penso na sala de TO, ela é super atrativa, porque as crianças elas estão motivadas, né, as crianças querem. Então, é um excelente ambiente para a gente trazer muito desses recursos. Eu tinha uma paciente que ela amava balanço, assim, ela amava. E era o momento que ela sentava no balanço, ela se balançava, né,
Tem alguns estudos que falam dos inputs de movimento que ajudam a favorecer também a comunicação, porque ele vai ativando várias partes do cérebro, mas era o nosso momento de troca, do tipo, ela sentava no balanço e a gente ficava conversando enquanto ela balançava e ela falava. Aí eu fui aprendendo também essas palavrinhas, assim, ela falava chocolate, cholapate, assim, ela trazia um pouco disso e a gente ficava fazendo algumas brincadeiras, e ela no balanço, motivada a trocar comigo, porque aí eu fazia algumas brincadeiras de segurar e eu soltava, então eu garantia essa motivação, né, ao mesmo tempo que a gente ia trabalhando o que ela tinha que ela estava fazendo lá na fono, ela vinha e ela tinha um esforço, né. E vai ter momentos em que vai ser muito desafiador para as crianças conseguirem trazer essa comunicação. Então é isso, ter o dicionário do lado, ter o recurso do lado. Eu achei muito interessante quando você trouxe isso, porque às vezes ela tem a capacidade, mas naquele momento, dentro daquele contexto, naquela situação, tá difícil. Sim. Então qual é o problema de eu usar algum tipo de suporte, né? Eu quando fui viajar para a Austrália, que meu irmão mora lá, enfim, teve momentos em que para mim era muito fácil falar inglês, mas aí tinha outros momentos que era para mim muito difícil, eu ficava travada, eu não entendia, e aí me remeteu um pouco disso, sabe. E aí eu queria ver, eu queria que agora a gente mudasse não, né, a gente vai continuar dentro da temática de comunicação, mas que a gente pudesse falar quais são os recursos que a gente tem hoje, né, que vão ajudar no desenvolvimento dessa fala, né. A gente trouxe sobre comunicação aumentativa alternativa, e de como ela pode ser um recurso tanto para aumentar o repertório, o vocabulário daquela criança, como ela pode vir sendo a única forma da criança emitir, né, ali a parte da fala. Eu queria que a gente pudesse pensar nesses recursos, sabe, que podem facilitar no desenvolvimento da fala. Ale, a gente tem diversos, meios ali dentro da CAA, né, então, abreviando aqui, CAA, Comunicação Aumentativa Alternativa, então a gente tem tanto de alta tecnologia quanto baixa tecnologia, então a alta é quando eu tenho um dispositivo eletrônico, e hoje a gente tem infinitas possibilidades ali de aplicativos gratuitos, pagos, Uhum. e a gente tem a baixa tecnologia, que é quando a gente elabora ali uma prancha, né, a gente imprime, plastifica, né, e como eu falei anteriormente, nada impede da gente ter uma mesma criança que ela vá, em alguns momentos, usar a alta tecnologia ou a baixa tecnologia. A gente pode também ter outras ferramentas, então, no outro podcast a gente também falou, né, sobre o uso, às vezes, de chaveiro também, para Uhum. garantir ainda mais essa comunicação em alguns momentos. Então a gente tem diversas possibilidades. Uma coisa muito legal da gente sempre pensar também na CAA, é que é a comunicação dessa criança, né. Então, a gente também falou disso no outro podcast, mas a gente ter essa criança, é a comunicação dela. Uhum. Então, muitas vezes, por que que é melhor eu ter também o meu dispositivo eletrônico para conversar com você que tem o seu? Uhum. Porque a gente tem até crianças aqui na Genial, né, que às vezes a gente vai pegar para modelar e ela não quer. Não, porque esse é o meu sistema, não é o seu. Procure o seu, esse é Uhum. o meu. Então ela nem deixa você ficar usando e modelando com o dela, né. E essa coisa de ensinar ensinar a CAA, o uso dessa CAA, é desde: "Opa, cadê minha CA? Deixa eu pegar ela aqui, Uhum. eu vou levar para a minha sessão, eu vou levar para casa da vovó", enfim, até eu abrir o aplicativo, eu ligar, eu desligar, por isso que às vezes a gente até fala: "Ai, vamos deixar sem senha, Uhum. né, vamos", então a gente garantir que ela vá ter esse acesso e não vai ter um monte de barreira ali, porque no final é o meio dela. Então já ouvi também histórias de pessoas que tiravam, então era uma criança que gostava de comer salsicha, e Uhum. aí tiraram a salsicha, Pra ela não pedir. para ela não pedir mais. Mas era uma questão assim, é como se pode mais um erro. Exato. Então uma criança que pede o doce antes do almoço, você vai correr para tampar a boca dela para ela não falar o doce? Uhum. Não, né, você vai falar: "Ah, entendi, você quer o doce, mas olha, agora é a hora da gente almoçar. Uhum. Depois a gente pode comer o doce ou mais tarde", enfim, né, então a gente tirar, né, como se você estivesse removendo aquele vocabulário Uhum. para ela. Tapando a boca, tipo, Exato, não fale, né. na boca, não fale isso, né, então a gente precisa tomar cuidado, ou às vezes a gente vê, é comum também outro erro, da gente ver coisas assim: "Espera, tarefa de casa", mas a criança vai pedir isso em algum momento, assim, ou é você que está querendo usar para impor
né? Ah, agora é a hora de você esperar, agora é a hora da lição de casa. Aí talvez faça mais sentido eu ter a CA, mas associar uma rotina visual, né, para estabelecer ali dar a previsibilidade do que ela vai precisar fazer aquele dia e tudo mais. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, mas hoje a CA, ela tem infinitas possibilidades, assim. Então, a gente precisa sempre considerar. Eu falo que ele é uma decisão que tem que ser ali com o profissional, né, o fonoaudiólogo, a equipe também, ter uma conversa com a equipe para todo mundo também chegar num consenso juntos, mas principalmente para a família e para a criança. A criança precisa ver sentido naquilo, porque senão às vezes a equipe, né, propõe, a baixa tecnologia, começa pela baixa, mas o cuidador ou a criança que não curte ficar pegando a baixa e levar para cima e para baixo, levar para o mercado, né? Então, calma, vamos sentar aqui e vamos decidir juntos, mas principalmente sempre essa criança ser levada como ela que vai decidir ali o que vai fazer mais sentido para ela, né? Só E ela vai ter uma tendência também de decidir o que é conhecido e funcional, né? Então, acho que volta para a gente precisa expor essa criança. A gente falou muito do modelar. Modelar é isso, né? Você falar com a criança através dessas imagens também. E eu gosto de pensar que, independentemente do recurso que você vai colocar, esse é uma regra que deveria existir, né? Eu gosto muito de um estudo feito com mapeamento de crianças neurotípicas, de que uma criança, para ela começar a falar uma palavra, antes de uma criança neurotípica começar a falar uma palavra, ela já foi exposta a mais de 10.000 vezes aquele estímulo e aquela palavra. Quando eu penso isso nas nossas crianças, porque uma criança neurotípica, a hora que ela tá andando na rua com a mãe, e a mãe viu o cachorro e fala: "Olha, filho, uau, uau", e apontou. Essa criança, ela olhou pra onde a mãe estava apontando. Essa criança olhou pra mãe, essa criança ouviu o uau, uau, essa criança viu o uau, uau, e ela vai precisar dessa cena 10.000 vezes, né, assim. Quando a gente pensa nas nossas crianças, que muitas vezes a gente tá falando: "Olha o uau, uau", e a criança tá vendo o sol, tá vendo o que ela estava mexendo, não se atentou, ainda não tem o repertório de olhar para onde o adulto aponta. Quantas vezes a gente vai precisar, né, modelar para ela e falar com ela, para ela começar a usar aquilo como uma linguagem dela? Muitas, muitas. Então a gente tem que ser um bom parceiro de comunicação pra criança. Eu acho eu acho isso eu acho isso um ponto de reflexão muito importante, assim, sabe. E isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça quando você trouxe. A gente estava fazendo alguma discussão, provavelmente quando a gente estava pensando nos treinamentos, assim. Isso ficou muito na minha cabeça. E aí eu queria puxar um gancho de uma pergunta, já pra gente ir caminhando para o encerramento. Mas então qual é o melhor, como que eu faço para escolher o melhor recurso para minha criança? O que que eu preciso levar em conta, sabe? O que que precisa estar na minha cabeça? Acho que você trouxe quando você traz isso, né, a criança precisa olhar, a criança precisa se atentar, tudo isso já mostra ali o que que eu preciso garantir para ela conseguir para o aprendizado, né, assim, para favorecer esse cenário ideal de aprendizado, né. Mas eu queria que a gente pudesse falar como que eu escolho o recurso, né, o que critérios eu tenho que elencar? Eu queria que vocês pudessem trazer um pouco para mim também. aqui na Genial, a gente faz uma avaliação dinâmica da comunicação aumentativa alternativa, né? Então, logo nas primeiras sessões, essa avaliação é feita, então a gente consegue ver desde se ela tem algum comportamento mais desafiador ali, ou se ela olha para estímulos, ela olha mais em estímulos impressos, como que é quando ela está de alta tecnologia, então é uma avaliação dinâmica, porque eu vou apresentando diferentes estímulos e vendo até a capacidade motora, por isso que entra toda a conversa entre a equipe. Então, será que ela vai conseguir, né, deslizar, por exemplo, a tela, clicar ou virar uma página dessa prancha para quando ela tiver mais? Porque às vezes tá com uma folha só, mas o nosso objetivo dessa prancha é ela ter várias, então ela vai conseguir depois ela virar essa página, fazer o rastreio. A gente tem estudos, né, ótimos que trazem
essas evidências de dificuldades visomotoras também associadas, então a gente precisa também identificar se essa criança tem alguma questão visual que também pode impactar. Isso não significa que não vai ser usado, na verdade, é só que a gente precisa fazer uma adaptação do material para favorecer, né, o uso desse recurso. Perfeito, às vezes no tamanho da imagem, né, da diferença de cor, figura fundo, né, e é muito importante o olhar de toda a equipe, porque às vezes ela tá fazendo de um jeito comigo, mas eu quero o olhar da TO, diante essas questões, o olhar da psicologia, né, então isso é muito importante, mas é garantir, primeiro de tudo, é garantir essa avaliação. Depois que eu fiz essa avaliação, então eu chamo esse pai, essa mãe para conversar, levo esses resultados, olha, a gente pensou nisso, é possível, porque como eu falei, se a gente for para alta tecnologia, a gente vai precisar de um dispositivo eletrônico, né? Às vezes, se ela tiver questões de comportamento, o ideal seria que ela tivesse um dispositivo eletrônico para comunicação, né? Então, assim, essa família, ela vai conseguir disponibilizar esse dispositivo, né? Vai ser um aplicativo pago ou não? Qual é o valor? Então, tudo isso a gente precisa também levar em consideração. Mas é isso, a gente consegue fazer adaptações. Eu já cheguei a atender crianças em que a gente fez tudo manual. Compramos fichário, imprimimos e era ali, porque era o que a família tinha de recurso, está tudo bem, né? O importante é a gente garantir a acessibilidade dentro daquilo. Então, a gente preza muito aqui dentro na Genial por essa transparência, por esse trabalho em equipe, né? Sem julgamento. Então, como que está sendo? Está conseguindo usar? Vamos sentar aqui, vamos, né, os pais entrarem na sala, usarem juntos também, então tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa no processo de intervenção também. E acho que vai além de uma avaliação de qual que é o instrumento, como vai ser adaptado esse instrumento, tem também uma avaliação da comunicação da criança. Porque essa criança está tendo intenção comunicativa? Exato. Porque se ela não está nem buscando ainda o outro para se comunicar, talvez eu tenha que trabalhar antes junto, né? Assim, não é excludente, mas essa criança entender esse outro como um parceiro, né? O ambiente está organizado para essa busca. Essa criança, ela está se interessando pelas coisas que estão no ambiente, ela está se atentando pelas coisas que estão no ambiente, ela está conseguindo se organizar nesse ambiente, né? Então é uma avaliação muito individualizada e complexa. Porque a comunicação alternativa aumentativa, ela é uma das formas e uma das formas dentro de uma intervenção completamente única e Sim. individualizada. E é isso, dentro da própria sessão a gente conseguiria também trabalhar, a gente consegue trabalhar a fala associada à CAA. Então, por isso que a gente fala, a gente tem que acalmar todo mundo, né? Então, eu posso estar num treino de fala e depois, muito bem, modelar. Você conseguiu, eu vi sua língua, você abriu a boca. Agora a gente vai tentar de novo falar agora o ba, né? No bala. E aí eu vou lá e uso a CAA também para modelar. Então, é muito dinâmico esse uso e esse ensino. Bom, ou seja, né, a comunicação aumentativa alternativa, ela não exclui nenhuma outra forma de comunicação, né? Ela não existe sem nenhuma outra forma. Exato, perfeito. Boa, perfeito. Então eu queria agradecer vocês, tu tá mais um Encontra por Fagente. Agora a gente vai encerrar. Eu sei que provavelmente ficou com um gostinho de quero mais, então eu vou pedir para vocês olharem a descrição aqui do podcast para vocês conseguirem encontrar mais links, saberem um pouquinho mais sobre a nossa rede Genial e sobre outros conteúdos que a gente posta nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.